Fala, meu povo! Seja bem-vindo a mais um Contexto Bíblico aqui no canal. Esse trimestre o nosso tema é identidade e a lição 2 tem por título A Mensagem do Santuário. Então, vem comigo! A tirinha da semana mostra a montanha-russa de sentimentos que os pioneiros experimentaram. No primeiro quadro, vemos a doce esperança da volta de Jesus, enquanto o carrinho sobe. E no segundo quadro, o desapontamento enquanto o carrinho desce. Por último, a esperança renasce ao entender que a profecia de Daniel 8,14 se referia à nova fase da obra de Cristo no santuário celestial. O texto-chave da semana fala sobre o santuário terrestre e o celestial, mostrando a sombra e a realidade. Todos os sacrifícios realizados no santuário são uma sombra do perfeito e completo sacrifício que Cristo fez em favor do pecador. Como sumo sacerdote perfeito, ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, uma única oferta voluntária e eficaz por toda a eternidade. O grande desapontamento aconteceu principalmente porque os mileritas interpretavam o santuário descrito em Daniel 8,14 como sendo a terra. Mas depois desse dia fatídico, outras interpretações surgiram. Alguns acreditavam que o evento estava correto, mas a data errada. Assim continuaram a marcar outras datas. Outros criam numa interpretação simbólica da profecia, afirmando que Jesus havia retornado, mas de modo espiritual. Alguns dos que abraçaram essa interpretação agiam como crianças. Afinal, Jesus afirmou que devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Já imaginou pessoas andando na rua engatinhando com chupeta na boca? Hilário, né? A nossa interpretação começou a surgir com a visão que Irã Edson teve ao atravessar um milharal. Nessa visão, ele viu que Jesus estava passando do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. Mas essa interpretação tomou mais corpo com a publicação de um artigo que fazia uma conexão entre a profecia das 2300 tardes e manhãs, o santuário celestial e o ministério de Cristo no tempo do fim. Esse artigo foi esclarecedor, pois confirmou a visão de Irã Edson sobre o santuário celestial e a obra de julgamento realizada por Cristo ao passar do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844. Em seus estudos, Guilherme Miller descobriu que a Bíblia se refere a 7 coisas ou pessoas como santuário. São elas: Jesus, Judá, o céu, o templo de Jerusalém, o lugar santíssimo, a terra e o povo de Deus. Ele também interpretou o fogo como sendo o agente de purificação e, portanto, fazia muito sentido interpretar que a terra é o santuário e o fogo o agente de purificação. O único momento profético que esses dois elementos se convergem é na volta de Jesus. Mesmo depois do desapontamento, Miller continuou crendo na iminente volta de Jesus até o seu falecimento em 1849. Sua contribuição foi tão importante que Ellen White escreveu que ele ressuscitará quando Cristo voltar. A verdade sobre dois santuários, terrestre e o celestial, foram se firmando no nosso escopo doutrinário à medida que o movimento do advento se desenvolvia. Os capítulos 8 e 9 de Hebreus se tornaram essenciais para a nossa compreensão de Daniel 8,14 e do santuário celestial. Através desses capítulos, compreendemos que o santuário terrestre é apenas uma sombra do celestial, um espelho que lança luz sobre o que acontece no santuário do céu. Deus estava guiando os pioneiros para além do desapontamento, conduzindo-os para uma compreensão mais ampla e profunda do Evangelho e da Bíblia. Como é bom saber que podemos contar com o nosso Pai Celeste nos guiando em toda a verdade.
Todos os dias no santuário terrestre, o sacerdote fazia expiação pelo povo, retirando o pecado do pecador e transferindo para o santuário. Uma vez por ano, esse santuário era purificado. Essa purificação do santuário terrestre simbolizava uma purificação maior que ocorreria no santuário celestial. Mas a pergunta que fica é: de que o santuário celestial precisaria ser purificado? É incrível perceber que nossos pecados afetaram o céu, um lugar habitado por seres sem pecado. Assim como no santuário terrestre, no céu, o santuário também precisa ser purificado de seu próprio registro de pecados. E isso aconteceu no dia da expiação. O desapontamento de 22 de outubro de 1844 lembra o desapontamento dos discípulos com a morte de Jesus. Em ambos os casos, o foco não estava na palavra, mas em outro lugar. As respostas para ambos os casos estavam na Bíblia. Vamos ver como o momento hipertexto nos ajuda a submeter nossos corações à condução da palavra. O primeiro texto fala sobre a experiência de João ao ver o santuário celestial. O segundo texto diz que Cristo é nosso sumo sacerdote no verdadeiro tabernáculo que o Senhor edificou. O terceiro texto descreve o procedimento que o sumo sacerdote deveria realizar no dia da expiação, fazendo expiação pelos seus pecados e também do povo. O quarto texto revela que o santuário terrestre é figura do celestial, onde Cristo entrou para interceder por nós. O quinto texto diz que Cristo adentrou no santuário celestial para ser nosso sumo sacerdote para sempre. O sexto texto apresenta a orientação sobre o dia da expiação, onde todos eram purificados. O penúltimo texto declara o pecado de Judá e a necessidade de arrependimento e purificação. O último texto apresenta a realidade de que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Os textos que acabamos de ver se conectam com o texto-chave da semana, pois nos mostram que todas as respostas para os questionamentos dos pioneiros estavam na palavra. Quando seguimos a palavra, abraçamos toda a verdade. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é Bíblia. Então faça aí as suas conexões para comentar na sua classe. Já percebeu como Deus é didático? Em lugar de explicar os conceitos teológicos e nuances do plano da salvação, Ele nos deu o santuário. Visualizando e vivenciando o ritual do santuário, podemos perceber de forma vívida e prática todo o plano da salvação. Até mesmo os móveis e as suas posições no santuário nos contam sobre o plano da redenção. Através do santuário podemos ver a perfeita justiça e misericórdia de Deus. Como nosso Deus é perfeito e sábio, não é mesmo? Se liga nos principais pontos que aprendi no consenso dessa semana. Primeiro, o assunto do santuário mostrou como Deus estava dirigindo o movimento adventista e esclarece qual deve ser nossa missão e posição perante o mundo. Segundo, Deus conduziu seu povo mesmo diante do desapontamento. Ao proclamar o retorno de Jesus em 22 de outubro de 1844, os pioneiros estavam cumprindo o propósito de Deus. E terceiro, mesmo o desapontamento foi predito pela profecia. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então, você já sabe, comente aqui embaixo contando para nós o que você achou de mais interessante na lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais! Tchau!